Mensagem do céu. Vamos lá, queridos. O Eterno tem trabalhado nas nossas vidas nesse tempo, instruindo que nós estudássemos o livro de Iov. É um livro que eu já tenho estudado há algum tempo e, claro, muitos anos eu venho estudando esse livro porque eu comecei o estudo do livro de Iov em 2011, logo após a morte do meu filho Marco Antônio, e o Eterno tratou muitas coisas na minha alma por um homem que, é claro, perdeu 10 filhos. Eu tinha perdido apenas um, mas esse aqui tinha perdido 10 filhos. E esse homem, nós chegamos aqui no capítulo 3, onde ele faz a citação no versículo 24, 25 e 26. Vamos ler aqui aos pouquinhos. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Né? Iov coloca que em vez da comida, ou seja, ele não tinha apetite mais, ele não tinha o desejo de se alimentar. O organismo chega num ponto das nossas vidas, dependendo da intensidade do sofrimento que ele está sujeito, e ele mesmo se recusa ao alimento, ele se recusa a receber aquilo que faria com que ele pudesse viver. Vamos trazer esse paralelo, os meus lamentos se derramam como água. Eu quero trazer esse paralelo para a vida espiritual nossa. A nossa vida espiritual, muitas vezes, a angústia, as dores, as tristezas podem fazer com que nós paremos de comer. Nós paremos de compreender a essencialidade. Nós deixamos de ter o apetite, e isto é também uma autossabotagem espiritual. Quando o Eterno ministrou a mim o livro de Iov, ele ministrou nos aspectos físicos e dizendo claramente, filha, tudo que vocês vivem fisicamente nesse mundo tem paralelos espirituais. Tá bom, amados? Então, nós podemos compreender muito das organizações celestiais, das coisas que estão ocorrendo, e nós não podemos ver. Então, por exemplo, se eu estou vendo um movimento social muito intenso, é porque está acontecendo alguma coisa nas regiões celestiais muito intensa. Os paralelos são claros entre o mundo físico e o mundo espiritual. Isso não é diferente para com as nossas vidas. Porque o adversário, porque aqui você sabe que foi Ra-Satã que colocou essa enfermidade sobre Iov. Iov podia, Jó não tinha esse conhecimento que você tem. Você tem um conhecimento além da importância da significância realmente do que estava ocorrendo. Ele não tinha essa informação, e você nesse momento pode estar passando por uma situação cujo objeto dela é plenamente espiritual, e você estar considerando que você está num ataque físico, você está passando por apenas uma enfermidade. Eu gostaria de trazer isso mais profundamente, porque é o que a Ruach HaKodesh deseja ministrar sobre nós. Nós não estamos passando por enfermidades, queridos. Eu não sei quantos já estão começando a se habituar a ficar gripados, a ter algum tipo de alergia, ou a ter alguma situação. Eu compartilhei hoje com os queridos aqui alguns problemas que eu estou tendo com a minha memória, desde que eu passei pela cirurgia da catarata, muito intensas, e nós começamos eu não sei como colocaram isto em nós, aonde nós nos habituamos com a enfermidade. Nós então encontramos com um parente ou com um amigo e nós perguntamos da saúde, uma coisa que nós não fazíamos. Tá tudo bem, tá tudo bem. Hoje não é mais assim. A pergunta que nós fazemos, ela é voltada: será que alguém está com N3H2? Será que alguém está com Covid? Será que alguém pegou a Omicron? Ou isso ou aquilo? Eu não sei quantos de vocês estão compreendendo que está vindo sobre nós uma nuvem de convivência com a enfermidade. A enfermidade está passando a fazer parte do nosso cotidiano.
Eu não sei quantos estão percebendo essa mudança da nossa mente, mas isso está ocorrendo, queridos. Isso vem ocorrendo há 2 anos. Estão nos acostumando com a enfermidade. Óbvio, Jó, ele chegou num dado ponto da sua vida, depois de perder os seus bens, os seus filhos, o seu casamento, onde ele perdeu a sua saúde, e ele, porque em vez do meu pão me vem gemidos, eu não quero mais comer o meu pão, eu quero gemer. E os meus lamentos, esses meus gemidos, olha, eu não quero comer o pão. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o que ele podia comer, o que ele podia se alimentar. Ele não tinha a doutora Rávila Graziani para ajudá-lo, não é? Mas tinha os maus amigos ali, porque naquele momento aqueles amigos se tornaram maus amigos, não é? E aí o que acontece, queridos? Em vez da fome, do apetite, ele deveria talvez lembrar-se, poxa, eu me lembro esse horário aqui, outro dia eu estava com aquela fominha, eu estava, não é? Todos nós temos o horário da fominha durante o dia, não é verdade? Chega um dado momento, você quer comer, espero que uma fruta, não é? Espero que um alimento saudável. Mas Iov não tinha mais apetite, ele não tinha mais vontade de comer, o corpo dele já havia se entregue para aquela situação caótica de incompreensão. A doença de Iov era a incompreensão. A doença, que o Eterno fale para você todas essas coisas, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Aleluia, porque a Ruach HaKodesh não perde a memória, não é? Olha só, queridos, por que em vez do meu pão vem gemidos? Será que você não está hoje numa condição onde os seus questionamentos, e você vai compreender que esse homem é um homem extremamente inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, não é? Eu sei que Shlomo recebeu uma grande sabedoria da parte do Eterno, mas a sabedoria de Iov, de Jó, era um homem realmente modelo para a sociedade naquele momento. E ele chegou nesse ponto de vida onde ele queria saber o motivo do seu sofrimento. E será que você hoje não está nesta mesma condição, querendo compreender qual é o motivo do seu sofrimento, em vez de você lutar contra aquele que te fez sofrer? Não é? Iov, Jó atribui algumas questões, claro, e o Eterno também diz, eu sou responsável sim, porque a partir do momento que você recebeu uma sentença, veio um promotor e trouxe uma sentença e eu aceitei a sentença, eu me torno responsável por você. O Eterno, qualquer situação que venha sobre as nossas vidas, seja qual for a situação, o Eterno está acima daquela situação, e nós precisamos muito ter uma energia gigante, queridos, da parte dele, para que nós não entremos no ponto de não querer nos alimentar, de só querer gemer, e os nossos lamentos se derramam como água. E o que é que Yeshua falou? Que quem bebesse dele, quem tomasse dele, quem recebesse da parte dele, do seu interior fluiriam águas de vida. Neste caso, as águas não estão fluindo, elas estão se perdendo sem utilidade, não é? Quando Iov diz que os lamentos se derramam como água, ele não está jorrando para a utilidade, ele está perdendo as suas forças. Essa é a narrativa que ele traz para nós, e é uma narrativa tão forte dentro dos nossos espíritos. Se você receber essa narrativa na sua vida, para que você possa ponderar como é que está a sua vida espiritual, como é que está o seu questionamento do porquê, Senhor, está acontecendo isso, do porquê. Se você não sabe porquê, há pessoas que estão atravessando lutas e elas são bem-aventuradas do saberem porquê. Então eu tenho muitas pessoas que já me procuram assim: Céu, eu estou enfrentando isso porque eu fiz aquilo. Tudo bem? Eu estou enfrentando isso porque eu fiz aquilo. Então, o réu confesso, queridos, ele traz um mérito sobre si que é melhor do que aquele que não sabe por quê.
por que eu estou passando isso, não é? E nós não sabemos muitas coisas sobre a nossa existência, sobre por que nós entramos num frenesi de poluir tudo que nós poluímos tudo, queridos. Nós jogamos as fezes no rio, nós jogamos o sabão que mata a árvore no rio, nós jogamos de tudo, queridos. Nós usamos plástico. Eu vi uma análise ontem de águas, todas as águas de plástico, todas que estão em frascos plásticos, em galões plásticos, todas contaminadas, não somente no Brasil, análise dessas águas no mundo inteiro, todas elas extremamente contaminadas, com vários, nossa, Pai, era uma coisa incontável, não é? Então, amados, nós vamos lá tirar a água mineral. Nós vamos tirar água mineral no tubo do plástico, queridos. Ninguém vai tirar água mineral de outra maneira. Vai tirar com o tubo de plástico. Nós estamos vivendo na era do plástico, não é? Como dizia o Fantástico, não é verdade? E aí o que acontece? Iov chega num ponto onde todas as perspectivas dele eram negativas, e todas as perspectivas negativas dele, lembrando você que quando ele falou isso, aquilo que eu temo me sobrevém e o que eu receio me acontece, os amigos não haviam começado a oprimi-lo. Amados, nós estamos lidando com um contexto onde uma coisa é você passar por fatalidades, outra coisa é você passar por perseguições. São coisas diferentes, por julgamentos, por execuções, e muitas vezes por parte daqueles que você deveria confiar e amar. E nós podemos passar por uma situação como aconteceu com Iov, com Jó, e ele chega numa conclusão importantíssima nesse momento. Por isso eu admiro demais a inteligência dele, porque depois de ele fazer todo esse discurso do capítulo 3, ele vai concluir a sua fala. Então, a ideia que passa é que enquanto ele trazia esse discurso que nós lemos aí no capítulo 3, ele chega o final de toda essa locução dele acaba no versículo 26, eu não tenho descanso, nem sossego e nem repouso, e já me vem grande perturbação. Ele chega a uma conclusão de que a primeira causa desses problemas que estavam ocorrendo na vida dele, adivinham na verdade, pelo fato dele não ter descanso, dele não ter sossego e nem repouso. E nós vamos tratar um pouquinho sobre essas questões, porque tanto o descanso quanto o repouso, uma coisa é, por exemplo, o seu corpo pode estar em repouso, mas você pode não descansar. Você pode estar em repouso e não ter descanso. Você pode estar deitado com insônia, não é? Então vamos tratar dessas coisas separadamente. Vamos lá, olha. Shemot, Êxodo 20, versículo 11. Porque 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. E por isso o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Neste dia, o Eterno é diferente, como eu falei para vocês. O fato do Eterno ter descansado não quer dizer que ele estava em repouso. Ele deixou de cuidar de nós, ele deixou de olhar a terra como ela estava e todas essas coisas. Ele cessou a obra, não é? Esse descanso, essa palavra descanso é uma palavra de cessar as suas atividades. E Iov não estava trabalhando quando ele falou que ele não tinha descanso. Qual o tipo de descanso que Iov não estava produzindo? Ele estava sentado no chão e o trabalho dele era pegar um caco de telha e se coçar com aquele caco de telha. Esse era o trabalho que ele estava dedicado naquele momento.
E ele considerava que neste caso ele tinha um trabalho infindável, porque aquelas coisas, aquelas feridas, ora doíam, ora coçava, ou seja, ora estava com uma dor extrema e ora estava coçando aquilo. Ele não conseguia ele não conseguia ficar bem para descansar, ele não conseguia dormir, não é? E Yeshayahu 28:12, o qual ele disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O descanso, queridos, muitas vezes alguém tem que te dar esse descanso, não é? Alguém tem de chegar para você e oferecer esse descanso. Eu tenho muito cuidado com esse aspecto da vida, onde eu vejo as pessoas chegarem num ponto de estresse, e eu percebo os sinais do estresse, porque eu passei por estresses realmente acima do que era o limite da minha condição humana, e eu não parei. Mas nós temos muitas vezes as leis trabalhistas, elas implicam que as pessoas tenham um mês para descanso. Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar repousando durante o mês. Esse descanso é cessar o trabalho, é parar esse trabalho. Iov considerava que ele não conseguia parar o trabalho dele de se coçar ou com aquele caco de telha, ou arrancar as cascas, as crostras que estavam nascendo sobre ele, e também ele não conseguia descansar no sentido de parar de pensar coisas ruins. Qual será a próxima calamidade que me cobrirá, que me atacará? Teirim 23:2 fornece para nós o desejo do eterno, algo que nós necessitamos nas nossas vidas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e ele me leva junto às águas de descanso. Ou seja, o eterno dá aqui nesse texto claramente os animais, as ovelhinhas poderiam deitar nos pastos, dormir ali no pasto verdejante, e também ir até as águas, que essas águas, quando elas estivessem bebendo aquelas águas tranquilas, águas que pudessem ovelha não bebe água agitada, queridos. Só bebe águas que são tranquilas. E essas águas produzem, não somente elas estão paradinhas para a ovelha beber, mas elas também produzem esse alento, esse descanso sobre a vida das ovelhas. Nós necessitamos desta água, queridos. Iov estava sem receber alguém que não seja assim com você, meu querido, minha querida. Mas Iov não tinha alguém que dissesse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado. Não tinha ninguém que dissesse isso para ele, não é? E o Eterno disse claramente que não deixaria que as pessoas entrassem no seu descanso, aqueles que pecaram contra ele, que por 10 vezes o tentaram, agiram mal para com ele, pensaram mal dele. Teirim 95:11 diz o seguinte: por isso eu jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. Não é? Uma das punições que nós temos sobre nós é não podermos ter descanso, e Iov sentia-se nesse momento sem descanso. O sossego é diferente, queridos, não é? Salmo 116, versículo 7, o sossego está mais relacionado à nossa alma. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, não é? A parte que se trata de sossego, queridos, se nós não conseguirmos aquietar a nossa alma, e era uma das coisas que acontecia com Iov, tanto que ele diz: o mal que eu penso, o mal que eu imagino, este acaba me sobrevindo. E ele estava pensando que ele estava compartilhando isso com pessoas que pudessem entender a sua dor, que pudessem não julgá-lo, que pudessem ser solidários para com ele. Em nenhum momento, queridos, não é, nós vamos ver aqueles amigos orando por ele. Em nenhum momento. Nós os vemos em silêncio ou falando demais, mas em nenhum momento nós vemos
eles orando com Iov, não é? Então, Tehrim 116:7, volta, ó minha alma, o teu sossego. Nós precisamos lembrar a nossa alma da generosidade do Eterno para com as nossas vidas. Jeremias 30, versículo 10, não tema, pois, servo meu Iacov, diz o Senhor, nem te espante, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio, Jacó voltará e ficará tranquilo, em sossego, e não haverá quem o atemorize. A tranquilidade está relacionada à falta de medo. Tá bom? Então, esse sossego que o Eterno tem para nossas vidas envolve um espírito tranquilo, queridos, que não teme. Não é alguns sinais de pessoas que têm uma extrema confiança, e Iov não que ele estivesse com a sua confiança abalada no Eterno, de jeito nenhum. Ele não fala nada contra o Eterno, inclusive o Eterno só vai aceitar intercessão sobre a vida daqueles homens pela boca do próprio Iov, de Jó. Ele não aceita a intercessão por parte daqueles homens, porque eles estavam em pecado, eles tinham falado coisas horríveis e terríveis sobre o Eterno. Ele não vai aceitar as intercessões deles, mas ele compreende que eles falaram todas aquelas bobagens. Nós vamos falar mais isso no final, quando nós chegarmos nesse aspecto da intercessão de Jó, de Iov, porque imagina, amados, vocês vão visitar uma pessoa moribunda, enferma, que perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a esposa, e vocês estão num contato com essa pessoa, achando que vocês estão abafando, vão fazer o bem para ela com essa visita, e no final das contas essa pessoa é que vai ter que orar por vocês, para que a alma de vocês não se perca. Então, é complexo demais compreender como as nossas intenções podem estar equivocadas. Eu tenho certeza que esses amigos não saíram de comum acordo dizendo: vamos agora prejudicar um pouco mais a vida do nosso amigo, vamos aproveitar. Ele não era o bambambam lá na porta da cidade, nunca nós pudemos fazer isso, e agora ele está na condição de ouvir poucas e boas. Eles não saíram para fazer isso. Eles saíram para consolá-lo. E no final, um dos maiores tormentos que Jó viveu, foi as coisas que esses amigos falaram para ele. Essas coisas causam indignação, ao mesmo tempo mexem com a nossa autoestima. Críticas, elas fazem com que nós tenhamos o desejo de nos defender. É muito complexo lidar com esse tipo de questão. Repouso, queridos, finalmente, onde ele finaliza, é onde nós precisamos entrar nesse lugar, não é? Shemot 31:15, 6 dias trabalhará, porém o 7º dia Shabat, no repouso solene, santo a Hashem, e qualquer no dia de Shabat que fizer alguma coisa morrerá. Essa é uma ordem para aqueles que têm a primeira aliança com o Eterno. Então, o Eterno coloca claramente o desejo que as pessoas não somente estivessem nesse dia. Por isso que nós temos sempre no Shabat, a gente procura que o nosso corpo realmente possa repousar, que nós possamos permitir que o nosso corpo se regenere. O Shabat, queridos, eu não consigo dormir nenhum dia da semana à tarde, muito difícil, mas no Shabat, quando a gente sai de Shacharit, a gente faz a nossa alimentação, e à tarde a gente consegue descansar aquele pouquinho, não importa que é 1 hora e meia que eu consiga ficar ali, mas aquilo me regenera, queridos, me regenera. Shemot 35, versículo 2, trabalharei 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, Shabat e repouso solene ao Senhor, e quem nele trabalhar morrerá. Então, o Eterno deixa claro acerca de não somente o descanso deste dia, mas que neste dia nós deveríamos repousar de verdade, não é? Yehoshua 21:44, o Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurar aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos
resistiu diante deles, e a todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Ou seja, o repouso quando o inimigo para de nos atacar, queridos. Quando o Eterno se levanta para fazer com que o adversário pare, cesse a sua atuação, e nós vamos ver isso acontecendo sobre toda a terra quando o inimigo das nossas almas estiver preso, encarcerado durante o período de 1000 anos. Nós vamos ver a terra entrar pela primeira vez, em um repouso. A terra não vai estar em condição de alarde, de atenção. Imagina, queridos, não é? Eu me lembro quando nós morávamos lá em São Paulo, que ainda não tinha fechado lá o fundo onde se tornou a Beit, hoje aqui lá, entraram pessoas ali para roubar as coisas que nós tínhamos, e tinha muita coisa novinha da minha filha que estava lá no fundo, que ela tinha ido embora para outro país e tinha deixado as coisas conosco, tudo novinho, né? Aspirador de pó, os eletrônicos e tudo mais. E nós acordamos de sobressalto, a cachorrinha latindo, né? Que a cachorrinha dela ainda estava em casa, e nós acordamos de sobressalto, assim, diante de uma situação como essa, de pessoas entrando dentro da casa para roubar as coisas ali, coisas que nem nos pertenciam. E essa ansiedade, eu não sei hoje como é uma cidade grande, mas, por exemplo, quando eu estava em São Paulo, queridos, eu não falava no celular na rua, eu não levava bolsa, uma série de coisas eu já não fazia, porque nós não tínhamos como ter esse repouso em relação a não ter alguém ao nosso redor que tivesse o desejo de nos fazer mal. E Iov chegou nesse ponto da vida porque, se bandos de caldeus vieram atacá-lo, entre outras coisas vieram atacá-lo, queridos, pense como estava o espírito desse homem nesse momento. O que falta agora, não é? Falta eles virem aqui na minha casa e me destruírem? O que falta acontecer agora? A nossa mente, amados, ela tem uma tendência terrível de ter medo e projetar coisas negativas. Eu quero convidar vocês a procurarem levar a sua mente, a sua vida, e eu estou fazendo isso. Eu estou atravessando um momento tenso, mas eu estou fazendo isso. Eu preciso ter o versículo 26 inverso na minha vida. Eu tenho descanso, eu tenho sossego, eu tenho repouso, e eu não temo grande perturbação. Eu não temo. Eu não posso temer más notícias, eu não posso deixar o meu coração preso a más notícias, eu não posso me colocar numa condição de analisar algo e já correr para uma dedução negativa. Eu e você precisamos aprender com Iov, porque senão ele sofreu em vão por nós. Como exemplo, ele passou tudo isso e narrou a sua história para mim e para você, para que nós pudéssemos hoje não ter de passar por situações como essa. Não sei o que você está atravessando agora, mas é muito importante que você possa ter. Estude sobre descanso, estude sobre sossegos, estude sobre o repouso. É claro que o descanso e o repouso hoje, nós recebemos muita coisa no Shabat, não é? Eu digo que não é o judeu que guarda o Shabat, parafraseando, não é todo judeu. Eu digo que é o Shabat que nos guarda, porque, queridos, eu preciso desse descanso, eu preciso desse repouso. O Shabat é um dia diferente, de verdade. Céu, eu não posso guardar o Shabat. Talvez você não possa guardar o Shabat inteiro, não é? Uma das minhas filhas ama o Shabat, ama. Olha, é uma das pessoas que eu conheço. Como eu conheço o coração dessa pessoa, o desejo dela de guardar o Shabat, e ela foi chamada para trabalhar aos sábados, e isso trouxe um grande sofrimento no espírito dela, mas ela podia estar no Kabbalah Shabbat, ela podia estar no Halé, no Havdalah. E eu falei: filha, aproveite as porções que você pode guardar e receba a sua porção, e nós vamos orar intensamente para que seja revertido porque quando ela aceitou esse trabalho,
não trabalhava no Shabat, não é? E de repente mudou a política interna. Mas o Senhor lhe foi favorável e as pessoas pararam de chamá-la para trabalhar ao Shabat. O Eterno sabe do desejo do seu coração, do seu espírito, a sua necessidade, e Ele certamente vai cuidar de você para o bem. E eu amo você, viu? Trabalho para que você possa crescer, amadurecer, e que o que Iov sofreu sirva para que você não sofra. Não é? Esse é o desejo do Eterno e é o que Ele tem nos instruído, que nós possamos entrar nesse lugar de bênção e nós possamos, queridos, não ser fatalistas. Do contrário, o medo que nós tivermos, este vai nos alcançar, porque nós nos tornamos verdadeiros para-raios para o mal. Uma vez o meu filho me perguntou: mãe, por que o para-raio chama para-raio se ele não para o raio, não é? Ele atrai o raio, não é? E é verdade, queridos. Esse mundo brinca com as palavras, ele brinca com as palavras, ele para o raio de entrar na tua casa, né? De arrebentar os teus equipamentos. Mas nós não podemos nos tornar atraentes para o mal. E o medo é o maior perfume de atração do mal. Que o Eterno nos ajude, queridos, a estarmos unidos e que nós não venhamos a temer. Beshem Yeshua Mashiach. Que assim seja, queridos, assim seja. Vamos orar, queridos. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Pai querido, nos ajude a te louvarmos, engrandecermos, lembrar das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Tu és o nosso louvor. Pai, se eu não estou louvando, como é que eu estou com o Senhor na minha vida? Tu és o nosso louvor, o nosso Elohim, que nos fez grandes e temíveis coisas que os nossos olhos têm visto. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a lidarmos com situações adversas, com ofertas adversas para a nossa vida, com maus amigos, Pai. Nem que os amigos não eram maus, nem eram maus intencionados, mas agiram mal, tiveram um comportamento inadequado, e nós não sejamos esses maus amigos. Todos nós podemos falhar com aqueles que confiam em nossas vidas. Pelo amor da tua misericórdia, livra-nos do maligno, Pai. Livra-nos de sermos instrumentos do mal, pelo amor do teu nome, Senhor. Ajuda-nos a vivermos uma vida reta, íntegra, na beleza da tua santidade, como o Senhor nos tem chamado para ser. Não nos permita, Pai, recuarmos nos valores, nos conceitos, em tudo aquilo que nós aprendemos. Não venhamos nós a ser meninos no entendimento e desaprendermos o bem. Pai querido, perdoa nossos pecados, ajuda-nos a caminharmos com retidão, ajuda-nos a confiar em Ti que nos tem feito o bem. Ajuda-nos a Te conhecer em espírito e em verdade. E assim, nós Te adoraremos em espírito e em verdade. Eu não posso Te adorar em espírito e em verdade se eu não Te conhecer em espírito e em verdade. Pai, perdoa nossos pecados. Nós estamos tão distantes do que o Senhor tem para nós. Mas ajuda-nos a reconhecer a grande carreira que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a ver a carreira que nós já trilhamos até aqui e reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.